restaurando a tua vida, a tua saúde. Deus está multiplicando a tua sabedoria. Deus está abrindo a tua visão. Deus está trazendo visões novas para a tua vista, para o teu entendimento. Este problema, esta causa, esta situação, ei, para Deus não é nada. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Os irmãos primitivos se encontravam com um problema muito dolorido e sofredor. O nosso irmão Lucas conta essa história no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva, a igreja cristã, a igreja que Jesus Cristo havia constituído, havia feito nascer, ela estava engatinhando, ela ainda era uma criança, ela tinha apenas poucos anos de vida. A palavra de Deus diz que muitas pessoas confessavam a Cristo como Salvador. A palavra de Deus diz, através do livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso irmão Dr. Lucas, diz a palavra de Deus que os nossos irmãos primitivos, eles viviam em unanimidade. A palavra de Deus diz que os nossos irmãos, eles eram usados por Deus, porque tudo que eles tinham, eles repartiam em comum. O amor de Deus tinha sido alcançado por muitas vidas. Ei, as pessoas estavam abrindo seus corações e aceitando a pregação a respeito daquele homem que tinha morrido no madeiro. Que homem era este que estava sendo anunciado naqueles dias? Era o Senhor Jesus Cristo. Este homem que desceu do céu e foi visto por muitos nesta terra, pregando o reino de Deus, curando muitas pessoas de enfermidade. Muita gente passou a acreditar nessa história. Aqueles que presenciaram a vida de Jesus anunciava com muita ênfase, com coragem, com ousadia, cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que a sombra desses homens eram tentada por muita gente. As pessoas procuravam saber por onde esses homens iam passar, para eles poder botar os enfermos, para que a sombra deles viesse alcançar aqueles enfermos e ser curado. E a palavra de Deus diz que a sombra desses homens curava os enfermos, os demônios eram repreendidos, porque as pessoas acreditavam na confissão daqueles homens. Nos dias de hoje não é diferente. Eu creio, eu acredito, ainda existem pessoas assim, que acreditam na confissão de homens que falam a respeito daquele homem que morreu no madeiro. Essas pessoas que falam deste homem se encontram aqui esta noite. Nós não falamos das nossas vidas, nós não falamos da vida de ninguém, nós estamos aqui para falar da vida de Jesus, assim como aqueles homens falavam. Eu acredito da mesma forma que meus irmãos acreditam, assim como os irmãos primitivos também acreditavam e confessavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ei, Jesus é o Filho de Deus. Jesus desceu do céu para me salvar e para te salvar. E a Bíblia diz que não tem outra salvação senão por intermédio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que os irmãos alcançavam muitas vidas, porque as vidas acreditavam naquelas confissão. Não só elas acreditavam
nosso Salvador. Nos dias de hoje ainda existe pessoas assim, que se separa, que confessa o nome de Jesus, que quer mostrar não só no falar, mas no modo de viver, deixa muitas coisas a desejar. Sabemos nós que o nosso corpo, a nossa matéria, ela é atraída pelas coisas do mundo, mas o Senhor nos ensina que as coisas desta vida são passageiras, e nós deixamos, assim como os irmãos primitivos, muitas coisas que o nosso corpo deseja para estar falando deste Cristo. Se separemos do Aleluia, mundo, Deus. se separemos daquilo que a carne nos deseja, para anunciar os feitos de Jesus. E a palavra de Deus diz, amados ouvintes da poderosa palavra de Deus, que os discípulos assim falavam de Jesus, contando a sua história, o que ele fez, como ele morreu, como ele ressuscitou, quantos dias ele passou aqui na terra depois da sua ressurreição, como ele subiu ao céu. Os discípulos contam e contavam, como as escrituras contam, que depois que Jesus foi ascensão ao céu, apareceu do lado dele 2 anjos dizendo: varões, o que vocês viram? Aleluia, subindo Deus. ao céu? Esse Jesus que subiu, ele vai voltar e vem buscar a igreja. E até os dias de hoje nós esperamos essa promessa que Jesus fez, e acreditamos assim como aqueles irmãos acreditavam. Só que a palavra de Deus diz, meus irmãos, que por se multiplicar os irmãos, as irmãs, por estarem frequentes na igreja, por estarem frequentes nos cultos campais, nos evangelismos, pregando nas orações, um levante vem contra a vida daqueles irmãos primitivos, uma grande perseguição. Os irmãos tiveram que se espalhar, tiveram que se esconder, porque os irmãos não tinham mais oportunidade para comprar. Os irmãos primitivos não tinham mais oportunidade para estar entrando em casas, até de familiares. Os próprios familiares que não eram crentes os desprezavam, com medo da repreensão dos mais sábios, que se diziam mais sábios, entendidos, mas a visão deles era terrena. A palavra de Deus diz que muitos irmãos foram jogados na arena, muitos irmãos foram queimados, torturados, perseguidos, e a palavra de Deus nos conta que uma dessas pessoas que perseguiu os irmãos se chamava Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um homem religioso. Saulo de Tarso conhecia a Deus, não profundamente, era um homem sábio. Ei, Saulo de Tarso, segundo as suas palavras, conforme o Dr. Lucas escreve no livro de Atos dos Apóstolos, ele mesmo diz que foi criado aos pés de um grande teólogo chamado Gamaliel. Saulo de Tarso, um homem zeloso pela lei. Saulo de Tarso não se achava um pecador. Saulo de Tarso se achava um homem de Deus, um homem que estava fazendo a obra de Deus. Saulo de Tarso acreditava que aqueles doidos que pregavam nas ruas, que falava de Jesus, um Jesus que foi morto numa cruz, morte de cruz é maldição, quem morre de cruz é ladrão, quem morre pendurado numa cruz é um malfeitor. A palavra de Deus diz que Jesus carregou sobre si as nossas dores, ele mesmo se fez maldito
por mim, por você. Não que o nosso Jesus é maldito, não que o nosso Jesus era um pecador, mas ele viu lá do céu, logo no início, quando construiu a terra, o que o homem iria fazer, e ele sabia que ninguém poderia morrer por ninguém. Ei, você e eu podemos até morrer pelos nossos filhos. A mãe que ama o filho pode morrer pelo filho. O pai que ama o filho pode morrer pelo filho. Muitas das vezes, meus irmãos, morremos até pela uma esposa ou pelo esposo, morremos pelo irmão, mas ninguém tem coragem de morrer pelo traficante, pelo viciado, pelo prostituto, por uma pessoa que nos causa o mal, que nos faz sofrer o coração. Eu acredito, e torno a repetir esta noite, eu acredito que ninguém tem coragem de morrer por quem matou o seu filho, por quem matou a sua mãe, por quem roubou a sua casa, o seu telefone. O desejo do homem é que essa pessoa pague o que fez, mas Jesus não. Jesus é diferente. Jesus não morreu só pelo bonzinho. Jesus não morreu só pelo seu filho. A Bíblia diz que Jesus morreu pelas criaturas. Jesus morreu pelo homem ruim, pela mulher ruim. Jesus morreu pelo prostituto, pela prostituta. Jesus morreu pelo vagabundo, pelo assassino. Jesus morreu pelo homem sanguinário. Jesus morreu por pessoas maus, porque Jesus sabia que o homem não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Ei, entenda, Saulo de Tarso pensava que ele andava no caminho certo, e os irmãos em Cristo, os discípulos de Jesus, estavam no caminho errado, trazendo a seita para prejudicar a lei conforme Moisés escrevera. Mas não, entenda, a palavra de Deus diz: filhinhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Compreenda, Deus tem caminhos maiores, Deus tem pensamentos melhores. O que eu estou pensando a teu respeito não é tão melhor quanto Deus está pensando. O que Deus está pensando a teu respeito é melhor do que o que nós estamos pensando. Aleluia, Deus. A palavra de Deus. Saulo de Tarso começou a perseguir os irmãos. Diz a palavra de Deus que Saulo de Tarso pegava os irmãos, levava preso, invadia as casas. Onde tivesse um cristão, Saulo de Tarso invadia. Saulo de Tarso pegou cartas para ter liberdade, para fazer conforme o zelo que ele imaginava para com o Senhor. A Bíblia diz que no caminho de Damasco, Saulo de Tarso tem um encontro, não o encontro que ele desejava ter, mas um encontro que Jesus marcou com ele. Aleluia. Muitas das vezes a gente cria planos, projetos, Glória a Deus. traça rumos, mas não pensamos que é o Senhor quem dá a última resposta. É verdade. Aleluia. A palavra de Deus diz que Saulo viu Jesus Cristo, um grande resplendor do céu, e ouviu uma voz, e a palavra
palavra de Deus diz que Saulo de Tarso diz assim: quem é, Senhor? A palavra de Deus diz que Jesus diz: sou eu que tu está perseguindo. A palavra de Deus diz que Saulo de Tarso imaginava que perseguia os cristãos, mas pela palavra de Deus nós entendemos que Jesus Cristo era quem estava sendo perseguido por Saulo de Tarso. A palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo ainda não havia feito nada com Saulo de Tarso. Tinha deixado Saulo de Tarso bem à vontade em persegui-lo. Mas entenda, sempre há um tempo determinado para todas as coisas. Não importa quem está te perseguindo. Não sei quanto tempo está acontecendo essa perseguição, mas de uma coisa eu entendo: há um tempo determinado para se acabar, para cessar, para findar essa perseguição na vida daqueles que servem e crê no Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus se apresenta para Saulo e diz: ó Saulo, sou eu a quem você está perseguindo. E eu quero te dizer uma coisa: duro é para ti. É muito ruim o que você está fazendo. Jesus, ele não está ameaçando Saulo. O que nós aprendemos? Aprendemos que a ameaça não é para servo de Jesus Cristo. Esse negócio de dizer cuidado com quem tu está mexendo, isso não é para crente. Jesus não está ameaçando. Jesus está apenas alertando Saulo com quem ele está querendo mexer, com quem ele está mexendo. Então muitas das vezes as pessoas dizem cuidado com quem tu está mexendo em forma de ameaça, em tom de ameaça. Jesus não está aqui nos ensinando e mostrando que está ameaçando Saulo. Jesus está dizendo a Saulo, para Saulo entender, compreender, ter sabedoria. Saulo, tenha sabedoria no que você está fazendo, porque você está perseguindo é o seu Deus. Saulo pensava que o que ele estava fazendo, perseguindo os cristãos, era fazendo favor a Deus. Saulo, ele não conhecia Jesus como Deus, ele conhecia Jesus como uma ameaça. Ele achava que Jesus era uma fraude. Saulo não tinha o entendimento que Jesus Cristo era o próprio Deus. O entendimento de Saulo era que Jesus era uma ameaça, um falso profeta que queria e que estava tirando os judeus dos costumes judaicos, da lei de Moisés. Jesus nunca desfez a lei, Jesus nunca desfez dos profetas. Saulo não tinha esse entendimento, mas Jesus precisou alertar Saulo para que Saulo viesse compreender o verdadeiro sentido de
que vai fazer? Saulo se fez. A palavra de Deus diz que Saulo se levantou depois de ter caído. A palavra de Deus diz que alguns dos homens que estavam com ele guia ele até o lugar que ele indica às pessoas, porque o nosso Deus, ele não nos deixa que nem cachorro quando cai de carro de mudança. Deus está me dizendo uma coisa, mas eu não sei o que é. O nosso Deus não é assim, não. O nosso Deus diz, explica, e Ele fala bem direitinho. Nós que tem que ter um entendimento. O interessante é que eu acredito que Saulo estava dizendo: olha, me leve para tal rua, e aí me deixe lá. A palavra de Deus diz que Deus se apresenta a uma pessoa chamada Ananias. E a palavra de Deus diz que essa pessoa era discípulo de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus se apresenta a ele, fala com Ananias e diz: Ananias, este homem é para mim um vaso escolhido, e eu vou fazer coisas grandes através da vida dele. Ananias questiona. A palavra de Deus diz que Ananias questiona, porque Ananias conhecia Saulo. Ei, pega esta palavra. O homem pode até achar que te conhece, mas Deus te conhece melhor. Ei, o homem pode até te desprezar por achar que te conhece, mas eu te digo, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus te conhece melhor. O homem conhece apenas o teu presente e o teu passado. O teu futuro ele não sabe, mas Deus sabe quem vai ser você no futuro. Pegue esta palavra, confie em Deus, acredite em Deus, porque coisas maiores Deus tem projetado para a tua vida. Amém. Aleluia, Deus. A palavra de Deus diz que Ananias questiona, começa a contar a vida de Saulo. Saulo é assassino, Senhor. Eu tenho ouvido falar deste homem. Este homem é mau. Este homem chamado Saulo, este homem pega os teus discípulos, ele arrasta, ele mói no pau, ele quebra as crianças, ele quebra as senhoras. Eu já vi ele arrastar velhinha, eu já vi ele tocar fogo em pessoas. Estou apenas conjecturando. A palavra de Deus não diz isso, mas eu estou conjecturando o que talvez Ananias falou. Talvez, não provavelmente, mas talvez, eu posso conjecturar. É uma exegésica da Bíblia. Então eu imagino Ananias contando a história. Quantas das vezes o Senhor fala conosco e nós questionamos, querendo dizer a Deus, achando que Deus não sabe. Eu imagino Deus olhando para Ananias, Jesus Cristo, naquele diálogo com Ananias, e olhando para ele: pode falar, bichinho, pode contar, tu fala o que não sabe, tu fala o que não entende, porque tem pessoas que imaginam, que ensina a Deus, que tem que dizer o jeito de Deus trabalhar, não entende o trabalhar de Deus, não entende como Deus quer trabalhar, e começa a querer ensinar até Deus. Esse era o Ananias. Ananias querendo que Deus deixasse de fazer o que ele disse que ia fazer com Paulo. Veja bem, Jesus Cristo disse para Ananias: Ananias, eu sei quem é ele, eu sei. Agora entenda, Ananias, antes de tu falar com ele, porque tu só ouviu falar,
Mas antes de tu falar com ele, eu já falei. Tem pessoas, meus irmãos, que tem medo de falar com as pessoas o que Deus mandou falar, assim como Ananias. Ananias estava com medo de falar o que Jesus mandou falar. E assim tem pessoas. Tem gente que tem medo de contar, de falar, de mostrar o que Jesus lhe mostrou para aquela pessoa. Assim era Ananias. Mas entendemos, quando Deus manda é porque Ele já tem falado com essa pessoa. Muitas das vezes o Senhor tinha falado comigo antes das pessoas falar comigo, que Deus tinha propósito, projetos grandes em minha vida. Só que eu era um tipo de pessoa assim como Saulo, ou talvez pior, eu não acreditava em Deus, eu não confessava a Deus, eu tinha ódio de Deus, imaginava que Deus queria assumir a minha vida, eu imaginava que Deus queria dominar a minha vida, eu imaginava que Deus queria se intrometer na minha vida. Eu nunca pensei que Deus queria me ensinar, me moldar, me transformar, me livrar, me proteger, me guardar, me usar. Nunca me passou pela mente tais coisas que aqui disse outrora. O meu pensamento era só que Deus queria se meter nos meus projetos esses diabólicos, satânicos, carnais. Mas Deus sabia que tudo isso era para minha destruição. Deus falava comigo, me dava as revelações, sonho. Quantas das vezes Deus até apareceu a minha vida, teofanicamente apareceu. Vim eu entender depois que confessei a Ele como Salvador. Mas enquanto antes pensava que era só lombra, só droga, só visão carnal. Mas hoje eu entendo que era Deus se revelando para mim. Entenda, meus irmãos, antes de Deus te enviar a uma pessoa, Ele já tem falado com aquela pessoa. Por mais que aquela pessoa não venha te dizer, não venha confessar, não venha abrir os teus olhos para edificar a tua fé, mas não se acovarde. Se Deus falou contigo, colocou no teu coração para fazer conforme o edito dele, vai, porque Ele é contigo. Aleluia! A palavra de Deus diz que Ananias ouviu de Jesus assim: Ananias, eu já tenho falado com ele, não precisava você ter me contado todas essas coisas. Ele já viu um homem chamado Ananias, porque eu mesmo disse a ele que entraria um homem, e o nome deste homem chamava-se Ananias, e esse homem iria colocar as suas mãos sobre a cabeça dele, e ele seria curado. Pode ir, porque este é para mim um vaso escolhido. A palavra de Deus diz que Ananias criou coragem e se levantou e foi até a rua chamada Direita. Chegando lá, ele disse: irmão Saulo, o Jesus a quem apareceu para ti, ele me enviou. A palavra de Deus diz que Ananias impôs as mãos sobre a cabeça de Saulo e orou. A palavra de Deus diz que através da oração de Saulo, através da oração de Ananias, Saulo foi curado. A palavra de Deus diz que as escamas que estavam sobre os olhos de Saulo, elas caíram dos olhos de Saulo, e Saulo passou a enxergar. O que é que eu entendo? Eu entendo que quando nós obedecemos ao Senhor,
não só em ser receptor como transmissor. Quando há essa concordância do receptador e do transmissor, eu entendo que o agir de Deus começa. Eu não estou aqui crendo que não existe um receptor. Eu não estou aqui crendo que ninguém não está recebendo. A minha crença é que existe sim receptor. Quando Deus colocou em nossos corações em estar fazendo esse evangelismo nesta quinta-feira, deste dia, neste local, nesta localidade, é porque Deus tinha receptores, pessoas que queriam receber o que Ele já tinha falado. Ei, você que está recebendo, não é que recebeu, é que está recebendo e já ouviu. Deus falou contigo, não só hoje, mas várias vezes. Jesus já falou sim com você, não só uma vez, não só duas vezes. Essa semana Ele já falou contigo, na tua casa, no sofá, na cozinha. Ele falou contigo quando você ia se deitar, e ao se acordar, Ele também falou contigo. Ei, entenda, Jesus nos mandou esta noite aqui, sabendo que você